Olá, vamos à solução do problema 30, né? Então, o problema 30 ele pergunta quanto que vale a resistência equivalente quando você fecha o circuito no ponto A, tá? Essa é a pergunta. Mas antes de responder a pergunta, vamos pensar o seguinte, né? Vamos inventar aqui um problema. Quanto que vale a resistência equivalente antes, né, de você fechar o circuito, seja no ponto A ou no ponto B? Né? Então, quanto que ela vale antes de eu tocar no ponto A e fechar o circuito? Tá? Se você for ver, né, o ramo de cima, tá vendo aqui? Ó, ele está aberto, né, aqui no ponto B, de modo que não passa corrente elétrica por esse ramo. Né? Isso quando as chaves estão abertas, tanto em A quanto em B. Tá? Já, né, no ramo de baixo, você passa corrente elétrica. Por quê? Porque o circuito está fechado. Né? E esses dois resistores estão em série. Se eles estão em série, então a resistência equivalente seria de 8 k ohms. Tá ok? Mas a pergunta não foi essa. A pergunta foi só para você ver que existe uma diferença de fato, tá, de resistência equivalente quando você fecha, né, ou o ponto A ou o circuito no ponto B, tá bom? Só quero mostrar isso. Então aqui você vê, a gente calculou aqui mentalmente, encontramos 8k ohms antes de mexer no ponto A ou no ponto B. Ok. Fechando o circuito no ponto A, o que, que ocorre? Esses dois resistores aqui, eles entram em paralelo. E só para desmistificar, né, eles não estão em paralelo porque estão um do lado do outro, né? Porque eles estão de fato em paralelo, olhando a figura. Tá? Eles estão em paralelo porque quando você fechar o ponto, fechar a chave no ponto A, você não tem resistência elétrica neste fio, correto? Então esse ponto A vai vir. A verdade é que esse potencial elétrico é o mesmo potencial elétrico ao longo de todo o fio, chegando até aqui. Aqui também potencial elétrico vale A, correto? Que você não tem. Vou chamar que o potencial elétrico aqui vale C. Tá? O que acontece? Você também não tem resistência elétrica nesse fio. Né? Como não tem resistência elétrica nesse fio, esse potencial elétrico é o mesmo para todos os pontos do fio. Distribuindo ele, a gente chega aqui também vale quanto? C. Ok? Então observe que tanto o resistor de baixo quanto o resistor de cima, né? Enfim, eles estão entre os mesmos potenciais elétricos. Tá? E é por isso que eles estão em paralelo, e não pelo fato de que está um do lado do outro. Tá? Só para deixar claro. Pois é, como eles entram em associação paralela e eles são iguais, a gente sabe que a gente pode pegar o valor de um deles e dividir pelo número de resistores em paralelo. Como são dois, a gente vai pegar 4 e dividir por 2. Tá? Se houvesse mais um, a gente teria de pegar 4 e dividir por 3. Se houvesse mais outro, a gente teria de pegar 4 e dividir por 4. Mas por que isso funciona? Porque são iguais. Tá ok? Na dúvida, faça lá 4 vezes 4 dividido pela soma, que é 8, né? 4 vezes 4, sabe que é 16. Dividido por 8, a gente sabe que vale quanto? 2. Tá certo? Do mesmo jeito, mas é mais rápido lembrar desse fato, né? Se eles forem iguais, só pegar um resistor e dividir pelo número deles. Ok, dá 2, né? Se você pegar esse 2, então isso aqui dá 2, né? E somar com 4, você tem 6, não é isso? Então a resistência equivalente, quando você fecha o circuito no ponto A, vale 6. Tá ok? Isso aí você pode, sei lá, ficar conjecturando, né? Tá, mas se eu fechasse o B e não fechasse o A, quanto que seria a resistência equivalente? Você também pode pensar, e se eu fechasse os dois, quanto é que seria a resistência equivalente? Né? Dá pra fazer mentalmente aí essas duas situações. Tá? Por exemplo, se você fechar só o B, tá? Você não fechou o A está aberto, ok? Fechou só o B, o que você teria aqui? Você teria 4 mais 4, né? Que daria 8, que também daria 8. E aí você tem 8 dividido por 2, que dá 4k ohms de resistência equivalente. Tá, mas aí eu fecho agora os dois. Tanto eu fecho a chave em A e fecho a chave em B. Né? E aí, como que fica? Tranquilo. Né? Você teria que esses dois camaradas ficarem em paralelo. Né? Então ficaria 2 aqui do mesmo jeito. Que também ficaria 2. 2 mais 2, a gente tem 4.